O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. Estamos no mês de outubro, mês missionário, e já estamos avançando para o fim do ano litúrgico, quando então iniciaremos um novo ano, depois da festa de Cristo, Rei do Universo. Meus irmãos, a liturgia de hoje, sobretudo o Santo Evangelho, é uma leitura riquíssima, e provavelmente uma passagem que nós já ouvimos por muitas vezes. E aqui, nesse episódio da vida do Senhor, da cura de Bartimeu, a cura de sua cegueira, em primeiro lugar, devemos afirmar a verdade histórica desse acontecimento. De fato, o Senhor realizou esse milagre. De fato, o Senhor tirou a cegueira de Bartimeu. Mas nós queremos tirar desse evangelho um ensinamento espiritual. Jesus, por trás desse episódio, ele quer nos ensinar tantas outras coisas. Veja, Bartimeu, ele era mendigo e cego. E em Bartimeu nós nos vemos, porque toda a humanidade necessita da luz, toda a humanidade necessita do clarão, da luz que vem do Senhor, que é a fé. Nós somos cegos e necessitamos da fé. Ao mesmo tempo, nós somos mendigos da graça do Senhor, da graça de Deus. E por isso necessitamos pedir essa graça. Nós somos cegos e mendigos, como Bartimeu.
E queremos olhar para Bartimeu porque ele revela muitos ensinamentos para nós, porque ele, sendo cego, ouve dizer que Jesus passava por ali. Jesus estava a caminho de Jerusalém, passava por Jericó, onde morava Bartimeu, e Bartimeu começa a ouvir um burburinho, pessoas falando, seja passos, etc., e pergunta: o que está acontecendo? E dizem para ele: Jesus está passando. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, já tinha ouvido talvez algum dos seus ensinamentos. E quando ele sabe que Jesus passa por ali, começa a gritar mesmo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Começa a gritar. Veja, ele ouviu a palavra, já conhecia Jesus de forma talvez incipiente, a palavra do Senhor, mas isso já bastava para suscitar a fé no seu coração e clamar e gritar por Jesus. Mas algumas pessoas que estavam ali começam a repreendê-lo, pedindo para que ele se calasse. Fica quieto aí, Jesus tem muito o que fazer, não vai ficar gritando aí não. E aí o que ele fez? Aí que ele gritava mais alto, aí que ele rezava mesmo. Na semana passada, nós falávamos que a oração, para que o Senhor ouça o pedido da nossa oração, é necessário, dentre outras coisas, que a nossa oração seja perseverante, que a nossa oração seja uma oração de confiança. E Bartimeu mostra isso na prática. Bartimeu, ele persevera na oração, ele continua a pedir, ele continua a rezar, porque confia no Senhor, e continua a rezar. Talvez, meus irmãos, diante da oração que devemos fazer todos os dias, podemos ser desanimados ou esfriar a nossa vontade de oração por causa das nossas fraquezas, por causa dos nossos pecados, pela nossa preguiça. Tem que rezar, tantas coisas para fazer, tenho meu trabalho, tenho os deveres da faculdade, do colégio, tenho o serviço de casa, tenho os filhos, tem isso e aquilo, não tenho tempo para rezar. Na verdade, isso é uma desculpa, é preguiça. É preguiça. Ou quando nós duvidamos de uma verdade de fé, nos deixamos levar pela soberba, pelo orgulho, mas também quando nos deixamos levar pela tentação do maligno, que através das suas insinuações, que parecem ser boas, mas que na verdade nos afastam de Deus. Ou até mesmo quando são os nossos irmãos na fé, que nos diz: para que rezar tanto? Para que ir para a igreja? Está na pandemia, vai para a igreja? Para que você vai rezar? Isso não adianta, reza muito. Mas, como Bartimeu, diante dessas contrariedades, devemos rezar ainda mais. Devemos ainda mais buscar o Senhor, confiar no Senhor, porque Ele, meus irmãos, é a segurança da nossa vida. Depois de tanto clamar ao Senhor,
Jesus então diz: chamai-o. E aí o discurso daqueles que estavam ali perto muda. Dizem: coragem, levanta-te, Jesus te chama. E o que Bartimeu faz? Ele joga o manto dele fora, dá um pulo e vai até Jesus. O que significa esse manto que Bartimeu lança fora? Bartimeu, ele era mendigo. Tudo que ele tinha era esse manto. Ele não tinha nada. Não tinha mais nada. Ou seja, ele lança fora tudo o que tem para ir ao encontro do Senhor. Toda a segurança que ele tinha, uma segurança meramente material, mas era uma segurança, e os cegos portavam esse tipo de capa preta para mostrar que eles eram cegos. Ele lança fora, dá um pulo. Seja um cego, ele dá um pulo, vai ao encontro do Senhor, porque ele coloca a sua segurança em Jesus, e somente em Jesus, porque ele confia, ele sabe que Jesus pode fazer algo por ele que ninguém pode fazer, e por isso vai ao encontro do Senhor. Aqui ele revela que ele não coloca a sua segurança nele, ou seja, nele mesmo, nem mais ninguém, mas em Jesus. Meus irmãos, aonde nós pomos a nossa segurança? Aonde está a nossa segurança? Às vezes nós temos falsas seguranças. Às vezes nós colocamos a nossa segurança nos bens, ou seja, no nosso dinheiro, do conforto que temos por causa do dinheiro que possuímos. Eu tenho uma casa boa, eu tenho um bom emprego, eu tenho um plano de saúde, eu tenho isso e aquilo. Tudo isso é bom. Mas não é isso que vai nos dar uma verdadeira segurança. Porque tudo isso pode passar. A saúde passa, o dinheiro passa, o emprego passa. Quando colocamos a nossa segurança em outras pessoas, mas as pessoas também passam. Aonde nós colocamos a nossa segurança deve estar em Deus. Ele é a segurança da nossa vida. É Ele em que pode todas as coisas. É Ele que rege a nossa vida. É Ele, meus irmãos. Às vezes, de forma equivocada, vamos procurando segurança em deuses falsos. Eu estou passando por um momento difícil, me indicaram uma pessoa que faz adivinhações. Aí no desespero eu vou lá. Porque tem pessoas que me disseram que fulano de tal joga cartas e adivinha o futuro. Porque fulano de tal me disse que eu consigo falar com a minha mãe que morreu. Falsas seguranças. Onde está a nossa segurança? Está em Deus ou em deuses falsos? Deus é o Senhor da nossa vida ou não é? Se eu procuro outras realidades, se eu procuro olhar para horóscopo, etc., eu acredito em Deus ou não? Deus é o Senhor da minha vida ou não? Eu vou procurar o Espiritismo para quê? Quando eu sei que Deus é o Senhor da minha vida. Onde está a minha segurança? Deve estar no Senhor, meus irmãos. No Senhor. E por isso Bartimeu vai ao encontro de Jesus. E Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Jesus sabia desde o início qual era a necessidade de Bartimeu. Ele é Deus, ele sabe, mas ele quis ouvir da boca de Bartimeu o que Bartimeu necessitava. Deus sabe do que nós precisamos, mas ele quer que nós
peçamos a Ele. Jesus quer que rezemos, porque a oração revela uma necessidade que nós temos de Deus. Quando nós rezamos, nós nos colocamos no nosso lugar, nos colocamos no lugar de criaturas, nos colocamos no lugar de filhos e olhamos para Deus que é todo-poderoso, olhamos para Deus que é onipotente, onisciente e clamamos e pedimos a Ele. Portanto, aquele que reza mostra ter fé. Aquele que reza mostra que a sua segurança não está em si, não está nas coisas, não está nas pessoas, mas em Deus. Em Deus. Em último lugar, a nossa segurança deve estar em Deus. O que queres que eu te faça, diz o Senhor. Bartimeu responde: Mestre, que eu veja. Rabuni ut vidiam, que eu veja. Meus irmãos, hoje o Senhor nos pergunta: o que queres que eu te faça? E devemos responder como Bartimeu: Senhor, que eu veja com um olhar de fé as contrariedades da vida. Porque, meus irmãos, muitas vezes passamos por momentos difíceis na nossa vida e às vezes nós nos revoltamos contra Deus, às vezes queremos abandonar a fé, abandonar a igreja, porque não conseguimos ter um olhar de fé. Mas para termos um olhar de fé é preciso pedir ao Senhor, é preciso estar perto dEle, é preciso rezar. Senhor, que eu veja essa enfermidade que eu estou passando, essa cruz, Senhor, com olhar de fé, porque o Senhor tirará um bem maior dessa cruz que eu estou levando. Senhor, me ajude a ver com olhar de fé essa pessoa que se foi, essa pessoa que partiu, que eu tanto amo. Me ajuda, Senhor, a aceitar essa realidade. Me ajuda, Senhor, a ter um olhar de fé, a ver com os vossos olhos. Senhor, essa situação econômica difícil, esse problema na minha família, no meu casamento, ajuda-me, Senhor, a ver com olhar de fé. Senhor, que eu veja. Rabuni ut vidiam, Senhor, que eu veja. Muitas e muitas vezes devemos fazer essa oração. Senhor, que eu veja com olhar de fé. Porque eu não estou conseguindo ver, Senhor. Eu estou desfalecendo na fé, estou perdendo a minha fé, Senhor. Ajuda-me, Senhor, na minha fraqueza. Ajuda-me, Senhor. Fazer oração, pedir, confiar, perseverar. E quando Jesus realiza o milagre na vida de Bartimeu, diz o Evangelho, no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Meus irmãos, de fato, quando nós temos fé verdadeira, quando nós colocamos a nossa segurança em Jesus, nos tornamos seus discípulos, seguimos o Senhor. Seguir o Senhor, seguir os passos do Senhor, seguir os caminhos do Senhor, significa ter fé, significa colocar a segurança nele. Que sejamos discípulos, que sigamos o Senhor. Ele é o nosso mestre, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é quem tudo pode. Ele olha para nós, Ele cuida de nós. Ele é nosso Pai. Coloquemos a nossa segurança em Deus. Que Ele nos aumente a nossa fé e que possamos segui-lo para onde o Senhor for. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.